Olá, eu sou Nayara Cortez. E eu sou o Will Brandão. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao novo episódio do podcast Empresa Exponencial, o podcast que te ajuda a criar uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. Isso aí. Tudo certo, Will? Tô bem, e você, Nay? Tô bem. Hoje a gente tá aqui para falar da parte 2 da rotina do empresário estratégico. Bora lá, Will? Bora. Bom, a gente vai explicar um pouquinho mais como criar uma rotina mensal com foco na estratégia da empresa. Legal. Esse tema é uma continuidade da parte 1 que a gente gravou, já disponibilizou na semana anterior. Agora, nessa semana, a parte 2 vai falar para o empresário, para a empresária que tem aquela vontade de ter uma gestão mais estratégica. Então, a rotina mensal ela tem mais a ver com essa parte de gestão. Para quem já assistiu a parte 1 e quer dar continuidade, né? Aprendeu o anual, agora vai aprender a rotina mensal e a gente vai passar até a rotina diária, né? O que o empresário tem que fazer no dia dele, Isso. depois nas semanas e o mês dele completo, como que tem que ser. Que é o mais difícil, né? Porque a gente tá falando aqui de dia a dia, a gente conhece, nós somos, né, empresários, trabalhamos, também temos muitos clientes, conversamos com muitos outros empresários, a gente sabe como é a rotina, que é o mais difícil você manter uma disciplina focada em estratégia. Então a ideia desse podcast, continuidade com o outro, é deixar muito claro e facilitar e dar um norte para o empresário, para quem está ouvindo a gente, criar a sua agenda, criar a sua rotina, saber exatamente os pontos que ele não pode perder dentro do mês dele, se ele quer se tornar mais estratégico. Isso, e as atividades do dia a dia, inclusive, vem em complemento para que ele consiga completar as atividades do ano, que a gente já passou anteriormente. Exatamente. Muitas atividades anuais que a gente colocou no episódio anterior só vão ser completas, só vão conseguir ser implementadas se ele tiver essa rotina diária bem feita. Né? Isso, e vai ter um bônus no final do episódio também, Olha. explicando as ferramentas, que no outro episódio a gente não passou isso, mas nesse daqui vai ter um complemento. Quais são as ferramentas que pode usar para facilitar essa rotina, tanto anual quanto mensal e diária? Espetáculo. Vamos lá, então, Will. Aqui a gente pega na mão e leva junto, né? Vai caminhando. Só não dá para fazer por vocês, pessoal. Então, assim, o que a gente pode passar aqui é o máximo que vocês podem realmente absorver e implementar no negócio de vocês. Consciência e disciplina que o resultado chega. Isso mesmo. Então, para retomar um pouquinho do que a gente falava no episódio anterior, o que significa ser o empresário estratégico? A gente está querendo focar, né, como é que ele cria essa rotina para se tornar mais estratégico. O que significa isso? Empresário estratégico é aquele que ele foca em criar valor para a empresa. E por isso, ele é um profissional, ele é um empresário que ele dedica parte do tempo dele olhando o futuro do negócio e não só o presente. Isso é o que diferencia, né, na verdade. Quando você está olhando o futuro, você está olhando o longo prazo da sua empresa. E, em geral, as ações que você toma pensando em longo prazo são as que geram maior valor para o seu negócio. Então, se eu estou com um projeto novo, eu tenho uma ideia de produto, eu tenho uma ideia nova de serviço, uma ideia nova de canal de venda, não sei, algo nesse sentido. Eu estou pensando no longo prazo, porque é algo que eu não vou conseguir ter retorno hoje ou amanhã. É algo que eu vou ter que dedicar um esforço, uma energia, recursos para criar. E aí no futuro pode ser que esse retorno aconteça. Pode ser que não, pode ser que sim. Mas de uma forma geral você está agregando valor para o seu negócio. Mesmo, olha que interessante, quando você pensa em criar ações para o futuro do negócio, mesmo aquelas que não dão certo, geram valor, porque serviu de aprendizado. Aprendeu algo ali. Vamos supor que você testou um produto, você testou uma ação na tua empresa para vender mais, você testou uma forma de engajar teus clientes e não deu resultado. Você aprendeu com aquilo, de alguma forma você aprendeu. Você sabe que talvez daquele jeito não é o correto, mas você pode talvez fazer uma variação, uma adaptação, um ajuste, melhorar, ou de certa forma já descartar aquilo não funciona. Você gerou valor para sua empresa. Então, quando você olha para o futuro, o empresário que está olhando a longo prazo, o futuro do negócio é um empresário estratégico, que ele não está só querendo resolver problemas e imprevistos e buchas que acontecem no dia a dia. O famoso apagar incêndio, né? Que a gente fala bastante aqui. Então, esse empresário não tá só ali na operação todo dia. Isso, para conseguir dedicar esse tempo, ele tem que sair do operacional. Para sair do operacional, ele vai ter que montar processos, ele vai ter que ter sistemas de gestão para saber o que está acontecendo na empresa dele sem precisar estar presente e delegar, basicamente, atividades que são atividades operacionais do negócio. Ele vai focar no que realmente importa para o crescimento da empresa, que é a visão
lá na frente. Exatamente. E o que ele pode trazer para agora, para ser feito, para alcançar esse objetivo. Ele também, ele tá um empresário estratégico, é um empresário que está continuamente se desenvolvendo, fazendo curso, fazendo treinamento, fazendo consultoria, fazendo mentorias. Enfim, não está acomodado. Ele não está naquela situação, até porque ele demanda normalmente aprender essas habilidades. São habilidades que não vêm naturalmente do empresário, quando ele funda a empresa. Em geral, ele vai fundar a empresa naquilo que ele sabe produzir, naquilo que ele sabe entregar, vender. Ele não é que talvez ele não tenha esse histórico de gestão, não tenha esse histórico de estratégia. Então, são habilidades que ele vai ter que realmente desenvolver. Ele está continuamente desenvolvendo, ele está participando lá do projeto CEO, ele está participando de uma mentoria, enfim, ele está lendo um livro que também é importante, incorporando isso na rotina dele e fazendo o planejamento da empresa. O empresário estratégico, por pensar no futuro, por pensar no longo prazo, ele faz o planejamento estratégico da empresa. E aí isso dá aquela visão que a gente já comentou aqui várias vezes, que é o poder do planejamento estratégico, dar a visão para que todos que estão na empresa caminhem no mesmo sentido e você também possa criar as metas de forma coerente com o objetivo do seu negócio. E para parar de empurrar com a barriga, para deixar a maré levar, né? Conforme a onda vem, a gente faz. Se não vem, se o mar tá calmo também, a gente tá aqui. Não, é dar perspectiva, então, para o negócio e para as coisas acontecerem. O acaso, ele pode dar e pode não dar resultado no curto prazo, né? Então, o acaso, para quem tem sorte, vamos dizer assim, porque eu não acredito muito nisso, tá? Eu acho que a sorte, na verdade, muitas vezes ela é uma oportunidade que a gente deixou aberta para acontecer. A gente preparou o terreno para a oportunidade acontecer. Mas vamos supor, acontecer uma notícia muito boa no seu mercado, todo mundo quer ter o produto e você nem fez muito esforço para isso. Vamos supor. Isso pode ser que gere um resultado a curto prazo, tá? Pode ser que sua empresa tenha um bom momento hoje, mas no longo prazo, se você não tiver esse papel estratégico, esse pensamento estratégico para sua empresa, dificilmente uma empresa vai ter sucesso. E é muito comum a gente ver empresas tendo picos, né? Tendo momentos muito bons e de repente ela quebra e você fala, não acredito que aquela empresa não se segurou, quebrou, e você vai conversar com o dono da empresa. Eu já tive vários conhecidos assim, na verdade. Participa de grupos de network. Você conversava com a pessoa por um tempo, ela falou, a empresa tá boa, daqui a pouco ela vinha me procurar, querer falar um pouquinho sobre finanças, que o negócio já não tava tão bem assim, e daqui a pouco não tá mais nem no grupo porque quebrou o negócio. É incrível isso, né? Então, se depender do acaso, você tá jogando a sua responsabilidade na mão do vento, né? Na mão do de além. Deus, do além, enfim. Tá certo. E você tá falando aqui de visão de curto, longo prazo. Na prática, qual que é a diferença em ter essa rotina, né, de uma estratégia anual e mensal? Óbvio, para além de ser algo que acontece no ano e algo que acontece mês a mês. Mas para o empresário, de forma muito prática, o que difere da rotina dele anual para a rotina mensal? O empresário, dentro daquelas rotinas, daqueles compromissos que a gente colocou como uma rotina anual que o empresário deve ter, em geral, ali ele está olhando o macro da empresa, ele está olhando as coisas de cima, o geral, é uma visão holística, como a gente fala, ele está olhando o sistema como um todo, então ele está olhando para fora, como o lado de fora pode impactar o lado de dentro da empresa, como o lado de dentro pode impactar o lado de fora, ele está tendo uma visão do sistema da empresa, então quando ele cria um planejamento estratégico é exatamente isso, ele entender essas variáveis, esse ambiente e trazer isso para um planejamento para que ele possa melhorar o negócio dele. E quando a gente está falando das rotinas mensais, ou seja, o que ele tem que fazer ao longo do mês, no dia a dia dele, a gente está falando de um olhar mais micro, um olhar mais focado na gestão do negócio, em saber o que está acontecendo, mas não observando visualmente, presencialmente tudo o que acontece, mas observando através de indicadores, através de dashboards, de painéis inteligentes que ele possa ter visão do negócio. Então, essa é a questão estratégica, né? No dia a dia mensal. Ele usa o tempo dele mensalmente com estratégia também. Isso, ele está focado na gestão do negócio e na gestão da estratégia também, para entender se aquilo que ele pensou, idealizou ao longo do planejamento, está se confirmando ao longo do tempo, inclusive se está sendo implementado. Porque eu falo, né, que o objetivo da empresa não muda. Quando você traçou um objetivo para o ano, o objetivo está lá. É aquilo que você tem que alcançar. O que você pode mudar ao longo do ano são as ações. Então, você pensou numa ação,
viu que aquela ação ou ela é inviável, não dá para ser feita, ou ela não gera o resultado esperado, você vai e altera aquela ação. Você pode fazer ajustes ou você pode descartar aquela ação. Mas o objetivo é o mesmo, você vai focar naquela meta que você tem para o seu negócio. Porque se você ficar mudando o objetivo, né? Ai, não deu certo por conta de uma ação, vou mudar o objetivo. Na verdade, você nunca vai saber se você vai alcançar ou não o objetivo, que você tá fazendo uma mudança na parte errada. Você tá colocando o alvo onde você girou a flecha para qualquer lado e você tá correndo com o alvo para seguir a flecha. Isso não existe. Sentido. E fica aquela sensação. É o empresário que fica correndo, igual o cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque ele tá sempre correndo em algo que tá em movimento, ele nunca vai alcançar. Então, a corrida ideia dos ratos, como a gente chama. Isso, né? A ideia de ter o planejamento é isso. Você tem lá o objetivo fixo e você vai contornando, né, traçando a rota para chegar melhor. E até no mais rápido, mais fácil. No método 2C3A, de criar o planejamento estratégico da empresa, que a gente já fez um podcast falando sobre isso. É algo que eu falo muito no meu Instagram, né, sobre planejamento estratégico. A gente, inclusive, tem uma imersão para isso. E esse método 2C3A ele foi pensando exatamente nessa sequência de ações, de tarefas que o empresário tem que ter. Então, primeiro ele vai sentar e vai fazer o planejamento estratégico da empresa, que é essa visão macro do negócio. E dentro do método 2C3A, para quem não lembra o que é o 2C3A, então a gente fala de cultura, contexto, análise de ambiente, ações e acompanhamento. Esse quinto pilar aqui, que é o acompanhamento, ele trata exatamente da parte micro, que envolve a gestão da empresa. Acho que você trouxe um ponto importante. Você mencionou agora há pouco sobre a gestão estratégica. E isso, dentro do método, seria a parte do acompanhamento, que é fazer... Não adianta só fazer a estratégia, fazer o planejamento, colocar tudo no papel. Precisa tirar do papel, precisa colocar a mão na massa, precisa fazer acontecer. Então, a ideia, né, dessa rotina mensal é, no fim, o dia a dia, é a estratégia acontecendo, né? E você mantendo controle sobre isso, mantendo monitoramento para, enfim, continuar com a visão do longo prazo, né, ali presente todo dia, focando nela. Claro, nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. O plano, eu sempre reforço isso, que a ideia do planejamento não é ser preciso. Sim. A ideia do planejamento não é ser... Tem tanta gente que não tira o plano do papel, não consegue nem fechar o plano porque quer precisão, quer que ele esteja 100%, que tudo que foi previsto se realize. A ideia do plano não é esse. A ideia do plano é você ter um norte de onde você quer chegar e quais ações você precisa seguir para chegar naquele objetivo. Essa é a ideia do plano. Você, ao longo do tempo, você vai errar. O ser humano é péssimo em prever coisas. Eu sou economista, conheço estatística e economista vive errando. Vive errando. Ele fala que o dólar vai dar 4,5, o dólar vai a 4. Ele fala que o dólar vai bater 5,5, o dólar fica em 5. Ele fala que a inflação vai dar 8, fica em 7. Ele vive errando. E olha que ele usa sistemas poderosos de estatísticas, de previsibilidade, de predição. E o ser humano é ruim, no final das contas, em gerar previsões. Então, o empresário que ele está lidando com uma coisa tão complexa quanto é um ambiente de uma empresa, tanto interno quanto externo, não vai acertar 100%. A ideia do plano não é essa. A ideia do plano é você ter um norte, e isso faz toda a diferença, no final das contas. O seu plano pode não dar certo, as ações que você implementou não gerar o resultado, mas com certeza sua empresa vai estar melhor tendo o plano que não deu certo do que não tendo um plano. O plano ruim é melhor que nenhum plano. Não, e sabe que eu já ouvi bastante empresário falando, melhor não fazer um plano, melhor não planejar a estratégia desse jeito, porque fica algo rígido e a gente não vai, se a gente não conseguir fazer, não consegue mudar. Eu já ouvi muito isso, Will. Não vamos citar nomes aqui, a gente sabe de quem se trata, mas não vamos citar nomes. De fato, tem muita gente que tem essa percepção, eu acho que não é quem acompanha a gente aqui, porque se tá aqui até hoje ouvindo nosso, sei lá, quase 40º episódio, é porque já tem uma mentalidade um pouquinho diferente, mas na verdade não, né? O plano ele é exatamente para dar essa direção, esse norte, seja um plano anual, como é o mais comum, seja um plano trimestral, eventualmente. Tem muitas, principalmente startups, empresas de tecnologia que não consegue ter um cenário de longo prazo tão concreto assim. Sim. Ele vai trabalhando com planejamentos estratégicos mais enxutos e num horizonte de tempo menor. Perfeito. Você vai fazendo e vai analisando.
Não tem erro, assim, a lógica, ela é contra erro, né? Essa lógica de criar um plano, ela é contra erro. Porque, assim, se você pensou, se você executou e você analisou e viu que deu certo e que não deu, fato é que sua empresa no próximo período, ela tem uma chance maior de ter resultado. Exato, você consegue voltar, analisar, né, com uma inteligência, né, mais avançada, com um olhar diferente sobre aquilo que você fez, o que não fez, o que deu certo, o que não deu certo, para no próximo planejamento, no próximo ano, no próximo semestre, fazer diferente, né? Ótimo. E por que é importante, então? A gente já falou aqui, né, de várias questões que são muito relevantes para negócios, mas para essa rotina estratégica mensal do empresário, qual que é a relevância dela? Acho que a gente tem um objetivo direto em ter essa rotina organizada para a estratégia. Esse objetivo direto, ele tem efeitos colaterais positivos também. Então vamos lá, vamos primeiro falar do objetivo. Qual que é o objetivo? É você ter uma agenda com os compromissos-chave focados na estratégia da sua empresa que precisam ser executados ao longo do mês. E você não deixa esses compromissos serem suprimidos pelas buchas, pelos BOs, pelos incêndios, pelo dia a dia, pela correria. Quando você trava a agenda com esses compromissos, que a gente já vai passar ali daqui a pouquinho, quais são esses compromissos que você não pode deixar de executar, quando você trava a agenda, você está lá com o calendário focado. As pessoas não vão marcar compromissos no mesmo horário para você. Você, inclusive, quando sentar à mesa, a bunda na cadeira lá de manhã, sabe os compromissos que você tem que ter. Você já vai se organizar, seus compromissos pessoais, suas outras reuniões, você vai se organizar para fazer aquelas atividades. Então, primeiro, o objetivo é esse, é você ter uma organização para não perder esses momentos importantes. E o efeito colateral, quais são? Eu diria que o principal deles é você criar uma cultura focada em estratégia e desempenho. Porque você, dono do negócio, se você tem uma rotina organizada e você deixa de resolver um problema operacional porque você está resolvendo uma questão estratégica para sua empresa, você está dando uma coisa que é o mais valioso de qualquer líder. Exemplo. Você está dando exemplo de que a estratégia do seu negócio ela é importante. Então, se vem um colaborador falar, olha, tem um cliente lá embaixo na loja tá reclamando porque o produto que a gente vendeu tá sem o lacre. Vamos supor que seja isso. Isso vai chegar no teu ouvido. E você tá fazendo um momento de uma análise estratégica do seu negócio. Você tá se dedicando a uma parte estratégica da sua empresa. Você está analisando um relatório financeiro do seu negócio. Você vai falar para aquele colaborador. Perfeito. Então você vai lá, resolva, porque eu não posso fazer isso agora porque eu tô cuidando da gestão da empresa. É utópico? Obviamente você não vai falar nesses termos, mas a ideia é essa. Quando você passa essa mensagem para o colaborador, ele vai entender que você é um cara mais estratégico e que possivelmente se acontecer novamente aquela situação, ele vai ter que resolver. Isso, com o tempo, vai criando uma cultura nas pessoas de que a estratégia, que você tem que ser um cara de estratégia e que elas têm que ter autonomia e saber resolver problemas também. É claro que é importante, dependendo da complexidade do problema que você delegar, você vai ter que acompanhar o resultado disso. Você vai falar com aquela pessoa, então, não consegui falar aquela hora, mas me diz, como é que você agiu nessa situação? Me fala o que aconteceu. E vai lidando com isso no dia a dia, vai treinando sua equipe, vai educando sua equipe para também ter autonomia e saber resolver problemas. Isso é uma tarefa importante do empresário estratégico, que é delegar, porque para ele conseguir ter esse tempo mais focado no estratégico, ele vai ter que delegar uma parte dessa parte operacional, como a gente comentou. E é isso, né? Então, um efeito colateral que é bem importante é essa cultura. Eu vou te falar uma coisa que acontece lá na Valorize. A gente faz as nossas dailies, que são reuniões de 15 minutos, normalmente, no começo do dia, para alinhar o que aconteceu no dia anterior e o que vai acontecer no dia, quais são os tópicos importantes para aquele dia. E quando chega a minha vez, eu reporto o que eu vou fazer. Então, se for um dia, por exemplo, que eu estou com reuniões ou que eu estou com uma agenda mais estratégica, eu falo para os colaboradores, né? Eu abro minha agenda e falo, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Então, eu vou estar um pouquinho mais ausente aqui da operação, não vou conseguir, talvez, se vocês precisarem de alguma coisa, lidem eu falo para lidarem com outro líder dentro da empresa, que é mais focado para o operacional. E automaticamente, às vezes acontece dessa pessoa, por exemplo, de apoio não estar, e no dia seguinte a gente vai fazer a daily e o colaborador vai falar o seguinte, então aconteceu um probleminha ontem, o Edu não tava, né, que o Edu que é quem ajuda, quem dá o suporte pros analistas, o Edu não tava, mas eu acabei lidando com o cliente e resolvi, porque Will, você falou que tava, você não ia poder falar, né, você não tava com tempo disponível, eu acabei resolvendo aqui, E aí foi isso que aconteceu. Excelente.
É isso que a gente quer. Então, o funcionário ele criou autonomia, criou independência para resolver o problema sem depender de outras pessoas. Inclusive, isso também desafoga um pouquinho o próprio líder que dá o apoio, né? O próprio Edu, que é a pessoa que faz a coordenação dessa equipe, ele consegue também se dedicar para coisas mais relacionadas a desempenho, a gestão. Isso tudo vai ficando mais redondo quando você tem essa agenda, essa rotina bem pensada para a estratégia do seu negócio. E é muito bom, né? Acho que em termos de liderança, sempre ouvi de muitos líderes que é a equipe que traz solução e não problema, né, pra ele. Deve ser ótimo ter essa sensação de, poxa, resolveram sem precisar de mim. Muito legal, a autonomia dá isso, né? Eu vou dar um outro exemplo. Aí, tanto para o empresário quanto para os colaboradores dele. Eu vou dar um outro exemplo que foi recente, né? A Senai está me acompanhando, a gente está focado muito no projeto CEO, que é a imersão que a gente vai estar oferecendo para outros empresários criarem um planejamento estratégico da empresa através do método IC3A. É um dia de evento e essa imersão é um produto, né, que como está sendo criado agora, é muito recente, demanda-se muito tempo nosso para a criação disso, muito tempo para criar a estratégia de como vai ser a venda disso, de como vai ser a entrega de tudo isso, os materiais que a gente vai precisar, isso demanda tempo de fato. Então a gente está muito dedicado. A gente passou, vamos falar aqui, pelo menos 2 semanas focadas nesse projeto. E eu vou te falar que durante essas 2 semanas eu não tive nenhuma abordagem em termos de incêndio na empresa. As coisas foram resolvidas. É como se eu tivesse me afastado da empresa, voltado e tivessem me falado, não aconteceu nenhum problema. Aconteceram? Claro que aconteceram problemas dentro da empresa. São muitos clientes que a gente atende, então eventualmente vão ter problemas. Né? Também são colaboradores que têm suas necessidades, mas isso tudo foi resolvido entre eles. Isso foi muito bacana. A gente chegou, tanto é que nós conseguimos desenvolver o que a gente precisava. Veio só o report. Depois veio o report, exatamente. Muito bom. Então foi bem bacana, mas são experiências que a gente vai testando e provando, né? Talvez colhendo um pouquinho desse movimento que a gente também tenta trazer para dentro da nossa empresa. Então vamos para a parte que interessa, né, Will? Que é de fato falar sobre quais são esses momentos-chave que o empresário precisa travar, os compromissos muito importantes para ele ser estratégico ao longo do dia, das semanas e do mês dele. Mas antes disso, eu quero aproveitar e pedir para você que está assistindo a gente pelo YouTube, pelo Spotify, copie o link desse episódio e compartilhe com aquele empresário que você conhece e sabe que tá sempre na correria, tá sempre lidando com problema, tá sempre angustiado no dia a dia dele, dela, né? Tem teu sócio ou sócia. Exatamente. Compartilha com essas pessoas que tenho certeza que essas dicas que a gente vai dar agora vão ser muito valiosas. Espero que vocês consigam aplicar também aí no dia a dia da empresa de vocês. Bora lá, Will. Como que é a rotina mensal do empresário estratégico? A gente separou aqui em 3 tipos de compromissos. Os compromissos que têm que ser feitos todos os dias, os compromissos que têm que ser feitos toda semana e os compromissos que têm que ser feitos todo mês. Certo? Então vamos lá. Todo dia. Diário, que é o que pega em geral, né? É o mais difícil da gente conseguir ter disciplina para conseguir implementar. Eu falo que a rotina empresária do empresário ideal, empresário estratégico ideal, durante o dia, ele dedicar 40% para estratégia, 40% para gestão e 20% para imprevistos, pendências, buchas, BOs, etc. E por aí vai. Porque a gente sabe que precisa ter, imprevistos acontecem e precisa ter um momento para isso. Mas isso não pode corresponder a 80% do seu dia, que é o que normalmente acontece. Não pode corresponder nem a 50%, metade do seu dia resolvendo o problema. Não pode. Você tem que ter, então, compromissos, pelo menos, distribuídos dessa forma. 40% estratégico, 40% gestão e 20% essas pendências, esses imprevistos. Quando a gente está falando de atividades relacionadas ao estratégico ao longo do dia, a gente fala de ter um horário, um momento para desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que a gente falou que já é importante para o empresário estratégico. Você que quer se tornar um empresário melhor, quer se tornar o CEO da sua empresa, quer ter sua empresa que chega no nível 4, uma empresa que consiga se tornar escalável e exponencial, você vai ter que aprender habilidades que você provavelmente não tem hoje. Você vai ter que adquirir conhecimentos, adquirir técnicas, ferramentas que você provavelmente ainda não tem. Normal, também não tenho todas as técnicas, todos os empresários, muitos empresários não vai ter todas as técnicas. Então a gente vai ter que desenvolver isso. É importante ter consciência e ir atrás da informação. Então um momento para isso, você vai ter que um momento para leitura, um momento para fazer um curso, um momento para analisar ali um estudo, um artigo, uma consultoria. É isso, tá? Ter um momento para isso. Então já separa uma parte do seu dia
E é importante você fazer isso todos os dias. Leitura é um hábito que deve ser feito todos os dias e com o tempo você já incorpora isso. Aliás, tudo que a gente passar aqui, no começo é estranho, né? No começo dói, no começo é difícil, mas, segundo o livro O Poder do Hábito, se você fizer isso por 21 dias, seu hábito vai ser incorporado e você não vai sentir mais dor. Olha que belezinha. Igual fazer academia, né? Você fez 3 semanas ali de academia, você já começa, você já... É natural, é natural. Tudo que você faz por 21 dias... Entra na rotina. Começa a se tornar natural. Também você tem que se dedicar a participar e ter presenças em canais estratégicos da sua empresa, que são canais estratégicos. Por exemplo, as redes sociais. Você tem um canal, você tem uma rede social, uma página que é importante, é estratégica, faz sentido para o seu negócio no longo prazo você participar daquilo, você vai ter que ter presença, você vai ter que dedicar uma parte do seu tempo para isso. Até o LinkedIn, né, Will? De repente, tá na loja física... é importante. Então, esse é um canal estratégico para sua empresa, a sua presença lá em algum momento para ter uma atividade, obviamente, focada na estratégia, seja para divulgar algo novo. Sim. O LinkedIn, você até tocou nesse ponto, que eu acho assim, uma ferramenta talvez das mais subestimadas, que a gente vê muita gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, e no LinkedIn não. O pequeno empresário, principalmente, ele não está no LinkedIn. Dificilmente ele está no LinkedIn. Ou se ele está, ele não trabalha da mesma forma, da mesma disposição que ele trabalha as outras redes sociais. E o LinkedIn é extremamente importante. E o LinkedIn é um oceano azul. Exatamente por não ter essa concorrência. Pega aí no teu segmento, por exemplo. Dá uma olhadinha. Vai no Instagram, pesquisa pelo teu segmento, começa a acompanhar, provavelmente você já faz isso. Vai ver o tanto de gente que fala sobre o mesmo tema que você fala, mesmo serviço que você vende, o mesmo produto. Agora você vai no LinkedIn, não tem tanta gente assim, trabalhando com esse afinco que se trabalha em outras redes sociais. Então, o Oceano Azul, importante, é um canal que talvez... Gera networking, gera até vendas. Fugindo do assunto aqui, mas se você não está no LinkedIn, presta atenção nessa ferramenta, começa a participar e é bem bacana mesmo, né? Então, você vai ter que ter essa presença. São canais internos, esses que a gente comentou, mas também existem canais externos que são estratégicos. Então, por exemplo, eu participar de um grupo network é um canal externo importante para o meu negócio, porque ali geram-se outros negócios, gera-se um relacionamento, geram-se oportunidades. Então, aquilo é importante. Eu participar de um evento é importante. Então, são canais estratégicos para o meu negócio. Uma associação, né, de classe, né, que representa a empresa. E aqui a gente está falando canais de divulgação, né? Canais de valorização da tua marca. Tá? Participar de um outro podcast, né? Se alguém te convidar para dar uma entrevista também. Participar de podcast. O podcast ele tem um poder muito grande de gerar autoridade, gerar esse sentimento, né, de autoridade. E também é pouco trabalhado pelos empresários. Né? A gente percebe que muita gente tem muita coisa boa para falar, tem conhecimento interessante que se a gente pega e aplica realmente dá resultado, mas não fala, não começa, né? Porque não tem essa rotina organizada para isso. E também tem um momento de reuniões, né, com parceiros estratégicos principalmente. Então seja um consultor, seja uma pessoa que vai distribuir o teu produto, o teu serviço, uma pessoa que quer fazer uma parceria de divulgação, uma colaboração. Isso é muito importante, porque sempre fazendo aquela pergunta, isso vai gerar valor para minha empresa, para minha marca no futuro? Se a tua resposta for sim, faça isso. Isso é estratégico. Perfeito. Então, nessa rotina diária, nesses 40% do tempo diário, que, né, do dia do empresário que precisam dedicar para a estratégia, ele tem que estar pensando, né, naquilo que vai agregar algum valor para a empresa dele. Se o potencial de agregar valor é alto, ele tem que encaixar nessa agenda. Exatamente. Ele tem que avaliar o potencial de valor, né, de retorno no final das contas que ele vai ter. Falando agora um pouquinho dos momentos, os 40% que ele tem que ter focados para a gestão. Tá? Quais são esses compromissos? Eu já comentei aqui que a gente faz, e eu sugiro que todo empresário faça, é a daily, que é uma reunião rápida de 15 minutos em geral, onde cada participante, se tem uma equipe muito grande, você não vai fazer com todo mundo, você vai fazer com seus liderados diretos. Se você tem uma equipe pequena, digo até 15, até 10, 15 pessoas, dá para fazer, mas de uma forma bem objetiva. Cada um vai falar o que fez ontem, quais foram os obstáculos ou dificuldades que ele teve, quais foram os progressos que ele teve. E hoje, o que ele tem de compromisso e quais são os desafios, se ele vai precisar de alguma ajuda, alguma coisa assim. Bem objetivo, cada um falou um minutinho,
bora, segue pro próximo, e aí você vai ter uma visão também do que acontece na sua empresa, sem gastar muito tempo tendo que ficar perguntando no ouvido, tendo que ficar questionando, chamando pra sala. Consegue saber se alguém tá precisando de um apoio maior, né, para destravar ali a atividade. A gente já resolveu muito, a gente resolveu e evitou muito problema fazendo a daily. E outra, também é uma forma de você começar o dia com energia. Principalmente nós aqui, por exemplo, nós temos o escritório mais administrativo, mas temos a maior parte da equipe trabalhando de home office. E a gente não se vê, não tem aquele contato de escritório que normalmente se tem, onde você dá um bom dia, você toma um café, você conversa. E a gente tenta simular esse ambiente de escritório trabalhando remotamente. A gente faz isso e a daily ajuda bastante a ter esse contato, a gerar essa energia. Se é um dia importante para o seu negócio também, dar aquela motivada com o pessoal. Enfim, fazer esses alinhamentos aí. E feito também isso, a daily, né, um outro hábito que é importante para a gestão do negócio é a gestão financeira. Tem que ser feito todos os dias. A gestão financeira deve ser diária. Will, mas eu faturo tão pouco, tem tanta movimentação. Faça diária, porque você não quer deixar a sua empresa nesse tamanho, você quer crescer a tua empresa. Se você tem pouco movimento, hoje você vai gastar pouco tempo fazendo a gestão financeira. É rápido de fazer, certo? Você fez a gestão, você fez todo o processo aqui de gestão financeira, fez conciliação bancária, contas a pagar, contas a receber, faturamento, fluxo de caixa. Se tem pouco movimento, faz isso muito rápido. E aí você vai incorporando isso como um hábito. Lembra que a gente falou o poder do hábito? Se você fizer isso por 21 dias, provavelmente você não vai sentir mais dor ao fazer no futuro, tá? Quando sua empresa já tiver mais movimento. Isso eu tô falando óbvio, né? Se o empresário não tem uma equipe financeira a parte, ou se ele não tem contratado um BPO financeiro, por exemplo, como o da Valorize, que a gente já faz isso. Só que é interessante, ainda assim, mesmo que ele tenha um BPO financeiro que vai entregar tudo isso para ele, que ele separe uma parte do tempo dele para olhar o fluxo de caixa da empresa. Em geral, se você tem um bom BPO financeiro, o analista que atende, ele vai olhar o fluxo de caixa e vai dizer como é que vai estar o caixa daqui 15, 30 dias, se tem um déficit, se tem um superávit que dá para investir, ou então se vai ter uma necessidade de captar recursos. Mas o empresário também é importante olhar isso, tá? Isso é importante porque se você vê, por exemplo, que teu fluxo de caixa está positivo, você tem, por exemplo, mais recursos do que você precisa para honrar os compromissos dos próximos 15, 30, 60 dias, você já sabe que você tem uma gordura ali, que você pode investir no seu retorno, na tua empresa, para gerar ainda mais retorno. Eu posso colocar numa aplicação financeira? Pode e deve, se você não for usar. Mas, sua empresa, o objetivo dela não é viver de rentabilidade de juros, certo? Então, se você pegar aquele dinheiro e investir em algo que você acredita que vai gerar mais retorno do que os juros, você vai ter essa visão e vai poder fazer isso. Às vezes, eu estou com caixa sobrando, eu posso utilizar para uma estratégia de marketing aqui, um Google, eu posso utilizar para comprar um equipamento que vai aumentar a eficiência da minha equipe. Você já sabe, vai fazer isso de uma forma consciente. Da mesma forma que se você vê que o caixa está problemático para o futuro, você vai talvez dar uma seguradinha um pouquinho em algumas compras, ou vai tentar negociar um prazo maior com teus fornecedores, que é algo que você tem que fazer sempre, mas você vai fazer isso também de uma forma mais consciente, mais intensa. De repente ver, nossa, precisa acelerar um pouquinho a venda daquele produto, isso tudo direto você consegue acontece. identificar. É importante, então, ter 40% do seu tempo para isso, né? Pra isso. A reunião diária e essa rotina financeira, mas uma rotina financeira bem focada na estratégia, né? Isso. Você tocou num ponto que acontece bastante. A gente trabalha com varejo, né? Muitos empresários que a gente atende é do varejo. Comércio, restaurante, etc. E é quando a gente percebe, por exemplo, que existe um descasamento de caixa no futuro, então a gente percebe daqui 25 dias vai ter um problema de caixa conforme a gente tem mapeado que o contas a pagar é receber. A gente passa isso para o empresário e ele faz ações no negócio dele que levantam caixa para a gente não ter aquela descapitalização que estava prevista. Então a gente consegue tomar uma ação antecipada para resolver um problema que nem aconteceu. E o empresário, ele consegue tomar uma decisão mais certeira, tomar uma decisão com base numa informação muito importante, que é o financeiro da empresa dele, para impulsionar ações dali para frente. É isso. E aí ele não entra, não cai em cheque especial, não atrasa cartão, não atrasa folha, enfim, ele consegue tirar o prolabore dele, que também tem que estar mapeado lá no contas a pagar. Enfim, a empresa começa a ficar mais organizada e o empresário mais feliz, menos ansioso, com uma previsibilidade, um aumento de eficiência, inclusive dos recursos financeiros, que é importante. E tem aqueles 20% que a gente comentou, né, que eles são separados para imprevisto. Então, você vai utilizar para organizar os teus e-mails, responder e-mail, responder problemas ali, eventuais demandas da tua equipe. Zerar a caixa de e-mail, né, Will? É um sonho.
É a meta, mas nem sempre a gente consegue, né? Porque de fato a gente acaba, eu pelo menos tento implementar esses 40% de estratégia, 40% de gestão, e acaba essa parte de dependências, imprevistos ficando um pouquinho mais de lado. Mas é importante também você separar um tempo para isso, né? Também se preparar para reuniões, eventualmente, que você vai ter, é o momento dali de você coletar alguns dados, alguns insumos que você vai utilizar nas suas próximas reuniões ao longo do dia, né? E o legal, né? A gente passou aqui a rotina, como deve ser essa divisão em blocos da rotina diária do empresário, mas uma coisa que eu acho muito legal, inclusive a gente coloca no nosso planner, né? Quando quem faz o projeto CEO sabe do que eu estou falando. Ele recebe um planner para organizar a rotina dele, para se tornar mais estratégico. E tem 2 perguntas que ele responde nesse planner. Quando começou o dia, né? Quando começou na o dia. cadeira para começar a trabalhar, ele faz essas 2 perguntas. Ele faz as 2 perguntas e coloca lá no planner, que é: quais são as 3 coisas que eu não posso deixar de fazer hoje? Essas são as prioridades do dia. São as prioridades do dia. E a segunda pergunta que ele faz: o que eu vou delegar hoje para conseguir fazer as coisas que importam? Boa, para deixar a equipe responsável por uma parte. Isso. Aí ele já chega na dele já alinhado para passar isso para a equipe. Show. Então ele faz isso antes da dele. Todo dia isso. Todo dia isso. Perfeito. Legal? Ótimo. Vamos passar para a rotina da semana, então? Rotina da semana. Não pode faltar semanalmente para o empresário estratégico. Os compromissos que não podem faltar. Radar com a equipe. O que é o radar? É uma reunião com as pessoas de uma determinada equipe, ou uma pessoa, quanto você tiver de uma determinada equipe, para alinhar os resultados que estão ocorrendo até ali. Para alinhar a meta e eventuais desentendimentos que está tendo em relação a isso. Então, é o momento de você sentar com a sua equipe de uma determinada área e verificar o que está acontecendo até o momento. E é legal fazer isso semanal, porque você não espera fechar o mês e falar: putz, a meta não foi batida. O que será que aconteceu? Aí que você vai investigar. Quando você faz isso semanalmente, primeiro, fica mais fresco na memória do pessoal. Então, quando a gente faz as reuniões e eventualmente surge ali algum apontamento, a própria equipe, quem foi o responsável por aquilo, sabe dizer, está mais fresco na memória, fica mais fácil de resolver e mais rápido também de repente, se precisar intervir. É a hora que a equipe traz os indicadores dela mesma. Exatamente. O próprio colaborador são os indicadores táticos. Isso. São os indicadores táticos. A gente e falou... ele leva isso para o gestor, para a liderança da equipe. Isso. E algum desses indicadores táticos são também estratégicos. E aí mas o gestor, o empresário, ele vai ter a dimensão do que está acontecendo na empresa dele com esses indicadores, né? Tá bom. Também é sempre legal você fazer uma atualização da sua agenda. Então, eu, por exemplo, sou fã aqui do famoso caderninho. Ou, Moleskine, né, como dizem. Eu gosto do caderninho. Então, toda semana, eu venho aqui e eu coloco o que eu tenho que fazer para a semana. Escrevo todos os compromissos por áreas. Então, por exemplo, eu pego o que eu tenho que fazer para o financeiro, o que eu tenho que fazer no comercial, o que eu tenho que fazer para novos projetos, o que eu tenho que fazer no marketing. Do ponto de vista mais estratégico, né? Sempre lembrando que a ideia é você não ser mais um operacional. Perfeito. E aí, eu anoto isso. Na semana seguinte, eu reviso o que ainda falta, o que não falta. Coloco um prazo e vou resolvendo isso ao longo da semana. Então, é o momento de você fazer isso. Normalmente, segunda-feira é o momento de manhã que eu separo mais para mim, porque eu já vou organizando isso. E fazer os follow-up de ações e projetos também com os responsáveis. Então, quando você cria um plano estratégico, você cria as ações e projetos que precisam ser implementados. Ou nos próprios fechamentos mensais que você fez, você vai ter um entendimento do que está acontecendo e vai poder fazer ajustes ou novas ações. E aí é o momento, semanalmente, de você avaliar como é que está esse projeto, como é que está essa ação, está conseguindo desenvolver, está gerando resultado. Você vai fazer esse follow-up, como a gente chama, né? O acompanhamento. acompanhamento. Isso. Beleza. Eu diria que basicamente isso, tá? Toda semana, então, tem que ter algum espaço na agenda para acontecer isso. Isso. Exato, você vai falar com cada equipe, pedir os indicadores dela, você vai fazer a atualização da sua agenda, dos compromissos importantes ao longo da semana e você vai se manter atualizado sobre as ações e projetos que estão sendo implementados. Perfeito. E agora a rotina mensal? E mensal, que é o que ele deve fazer pelo menos uma vez por mês. O mais óbvio, claro, é fazer o fechamento dos resultados. Então você consolida isso consolidado.
Você consolida isso, então você olha os dados do marketing, olha do comercial, financeiro, da operação, do RH, consolida isso e você vai ter o resultado da sua empresa, consolidado, fechado o mês. Também precisa ser feita uma análise financeira, então é muito importante, né? Não é à toa que a gente não abre mão disso lá no BPO quando a gente fecha um contrato, que é fazer a reunião mensal. Então, uma vez por mês, é importante o empresário, se ele delega o financeiro interno ou externo, mas ele separar uma agenda no mês para fazer análise financeira do negócio, onde ele vai olhar o DRE do mês, os resultados, o lucro que ele teve, ele vai olhar o fluxo de caixa do mês, saber o quanto que gerou de caixa ou quanto que gastou de caixa. Ele vai olhar os indicadores financeiros do negócio dele, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, ticket, ele vai olhar custo de aquisição de cliente, ele vai olhar tudo isso e ele vai saber financeiramente o que aconteceu na empresa dele. É muito importante para ele não perder o controle e tomar ações de melhoria para o próximo período também. Um indicador que a gente gosta muito de olhar, por exemplo, é o ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro? É o descasamento que tem de caixa entre o dia que você paga e o dia que você recebe do seu cliente. Normalmente se paga antes e recebe depois. Se você conseguir inverter essa lógica, é sensacional. Seu cliente está financiando a tua operação. Mas em geral não é isso que acontece. Por exemplo, eu tenho um comércio, eu vou precisar fazer uma compra, eu vou pagar meu fornecedor para só depois vender e só depois receber. Então existe um descasamento de caixa. Então um indicador que a gente olha é esse índice, que é essa diferença em dias entre o que você paga e o que você recebe. Melhor. Quanto menor, melhor. Então, uma ação que você pode tomar olhando esse índice, por exemplo, é reduzir ou tentar reduzir o prazo médio que você recebe dos seus clientes, talvez oferecendo outras formas de recebimento, e ou tentar negociar com seus principais clientes, que tem uma avaliação que você tem que fazer também com seus principais fornecedores, quais são os seus principais fornecedores, e atuar com cada um deles falando, olha, eu preciso de mais pelo menos 5 dias de prazo, mais 15 dias de prazo. E o outro indicador que a gente gosta de olhar também é o farol financeiro, eu já falei dele algumas vezes, que mede a saúde financeira da empresa. Se está vermelhinho, opa, atenção, momento de segurar custos, momento talvez de reestruturar, cortar alguma coisa e investir em algo que vai gerar mais caixa para o primeiro momento. Se tiver amarelinho, situação um pouquinho mais confortável, mas de atenção ainda, você já pode pensar em investimentos mais de médio e longo prazo, mas ainda não pode acelerar muito. Se tiver verdinho, momento que você já sabe que pode acelerar, pisar o pé no acelerador e investir forte no seu negócio, para o seu negócio continuar gerando retorno e crescendo. É um índice, apesar de simples, reflete muita coisa. Muito bacana. Então, isso é uma coisa que ele deve fazer pelo menos uma vez por mês. Revisar as ações. Então, olhar, uma vez que você fez esses acompanhamentos semanais das ações e projetos, você vai fechar e vai olhar o que aconteceu, o que andou até lá, né? A gente gosta de usar os planners. Um exemplo de um planner não é o que a gente usa da própria Microsoft, mas um exemplo é o Trello, né? Que é aquela visãozinha onde você tem certinho, onde cada atividade está em qual coluna, qual é o status de cada atividade e quais são as observações ali. Vai fazer isso. E uma tarefa importantíssima que eu não deixo de fazer, eu busco fazer pelo menos mensalmente, é 1-a-1 com liderados. É aquela conversa, aquele bate-papo que você vai ter. Famoso feedback, né? É uma reunião de feedback, mas assim, uma pegada mais leve. Sim. Tem um entendimento do contexto pessoal também do colaborador, que é importante. As pessoas têm sua vida fora da empresa. E se você, às vezes, entender esse contexto, ajuda muito a você melhorar o seu relacionamento com a tua equipe. Não é para você passar a mão na cabeça, mas é para você ter um entendimento, saber como lidar com as situações que acontecem ao longo do dia. É 1-a-1 com liderados. Então, você vai ali bater esse papo, dar feedback, mas também mais prático possível, utilizando algumas metodologias de feedback aí, passar e pedir feedbacks. Não é só dar feedback, pedir o feedback também do teu liderado. Perfeito. E eu fecho assim, eu acho que esses são tópicos que, se o empresário conseguir implementar na rotina dele mensal, vai dar muito resultado e ele vai ser um empresário mais feliz. E mais estratégico. E com uma empresa, com certeza, melhor. Perfeito. Bom, acho que agora chegou a parte do nosso bônus, né? Que a gente vai fechar esses 2 episódios da rotina do empresário estratégico, que é justamente falar para vocês quais ferramentas, viu? Já deu alguns spoilers aqui, mas a gente vai avançar aqui para vocês saberem quais ferramentas que podem ajudar a tornar essa rotina estratégica mais simples, mais digitalizada também, que são coisas que você consegue ter no teu celular, no teu notebook, no teu tablet, para ajudar a sua rotina a ser mais rápida e até dá para automatizar, né, algumas etapas dela, né, Will? Dá sim. Então vamos lá, então, para travar essa agenda, para travar esses compromissos nesses momentos chaves do empresário estratégico na agenda, tanto anual
quanto mensal, diário e semanal, a gente sugere que utilize um calendário online, né? E aí a gente pode falar, né? Eu tenho o Google Agenda, o Outlook, o Teams, são soluções que funcionam bem para esse tipo de ação, que é você travar, colocar lá, todo mundo consegue ter acesso à sua agenda, inclusive, né, da equipe, você consegue colocar os nomes e consegue receber até alertas por celular e pelo computador. Eu posso fazer uma sugestão adicional? Eu não sei se você colocou na sua lista, né? Mas chama Calendly. Ah, o Calendly. Ah, esse é um aplicativo muito interessante. É Calendly, né? Calendly. É muito interessante, porque essas ferramentas que você passou são legais, são calendários mais tradicionais, apesar de digitais. Você mesmo vai lá e coloca o compromisso que você firmou. O Calendly, ele permite você criar uma espécie de compromisso padrão e você disponibiliza aquele link para as pessoas que precisam ter acesso a você. Então, por exemplo, eu tenho um momento lá eu tenho um compromisso que chama Tira Dúvidas Equipe. Quando a equipe quer tirar uma dúvida diretamente comigo, ela pode fazer. Só que meu calendário já está fechado com esses compromissos que eu preciso. E quando eu gero esse link para ela, quem precisar ter uma reunião de 15 minutos comigo, porque eu consigo definir o tempo que esse calendário, esse compromisso vai ter, então essa Tira Dúvidas Equipe é 15 minutos. Toda a minha equipe tem esse link. Quando eles querem falar comigo, eles acessam essa ferramenta, que é o Calendly, e conseguem agendar. E ela só vai abrir agenda nos compromissos, nos horários que eu não tenho compromisso. Por exemplo, eu quero que esse compromisso seja toda terça e quinta só no meu calendário e só durante 1 hora do dia que eu vou disponibilizar isso. Aí você pode configura no Calendly. Você pode configurar um determinado intervalo que você está disponível para isso. Mas você também pode deixar ele sincronizado com os calendários que você passou aí, tipo o Google, o Outlook e o Teams. E ele automaticamente ele não vai abrir para quem tem essa necessidade de marcar um compromisso com você aquele horário, mesmo que esteja dentro daquele intervalo que você deixou como disponível. Perfeito. Então, vamos supor, eu marquei que eu posso estar disponível para ajudar o colaborador, fazer essa reunião de 15 minutos com cada colaborador, todo dia de manhã das 10 ao meio-dia. Só que, eventualmente, eu tenho um compromisso naquele período. Se eu tiver, o Calendly já não vai abrir mais espaço para ele naquele dia. Ele vai ter que escolher um outro dia, um outro horário. Tá, ótimo. Eu já vi muita empresa usando isso também no processo comercial. Para quem quer agendar uma reunião de demonstração, de repente, uma reunião inicial. Imagina o teu vendedor, por exemplo, legal você ter passado essa ferramenta. O teu vendedor, ele tem um horário ali que ele está disponível para fazer reuniões de apresentação do teu produto, etc. E aí ele tem esse link que automaticamente quando chega um lead, né, uma pessoa interessada em comprar o teu produto e serviço, ele vai receber, essa pessoa recebe esse link e ele vai olhar a agenda do teu vendedor e ele mesmo já vai marcar aquela reunião dentro dos horários possíveis e disponíveis do teu vendedor. A ferramenta reduz um tempo bastante considerável aí de ficar tentando bater agendas, né? Exato. É muito bom. Exato. Boa dica, Will. Não tinha colocado, anotem. Pessoal, e para organizar, né, essas rotinas e projetos e ações que estão acontecendo dentro da empresa, você já falou aí do famoso Trello, mas tem outras opções também que são muito similares e funcionam bem também, né, para essa organização e para esse acompanhamento, para entender o que está mais perto de acabar, o que ainda falta Gestão fazer. De projetos, né? Gestão de projeto. É o Trello, o Asana, o Airtable, o Gira também funciona, são todos softwares online que você consegue fazer esse acompanhamento pelo seu computador, pelo celular. E fluxogramas, por que não, né? São os famosos fluxogramas que você entende o começo, meio e fim de uma tarefa, de uma atividade. Para o planejamento estratégico, que foi uma parte importante aqui da rotina do empresário, a gente sugere primeiro, antes de tudo, o painel do CEO, é um painel que faz parte do projeto CEO. Então, quem participa do nosso projeto, que é essa imersão com apoio e acompanhamento do Will para fazer esse planejamento anual da empresa, tem acesso a esse painel. Vai aprender a construir o painel do CEO da sua própria empresa. É uma ferramenta já com esse planejamento, com essas etapas bem descritas, prontas para serem alimentadas por você e que te permite também criar o quadro de metas e de indicadores para você fazer esses fechamentos, esses compromissos mensais, né? E outros softwares, outros aplicativos que podem ser utilizados são sistemas de gestão financeira, planilhas, né, documentos e apresentações que você consegue consolidar
essa estratégia, consolidar esse planejamento e fazer o acompanhamento ao longo do tempo. Para monitoramento interno da empresa, né, com esse olhar mais interno, a gente sugere os famosos ERPs, né, os sistemas ERPs, Power BI também, que é uma ferramenta de dados que consolida dados e torna isso visual. O Google Data Studio funciona da mesma forma que o Power BI. Então, para esse monitoramento, para entender o ambiente interno da sua empresa, fazer esse controle dos indicadores. De uma forma bem visual, né? Isso, exato. Consolidado para o empresário ter essa visão mais ampla. Sugere que essas ferramentas sejam usadas. E para monitoramento do mercado, então para ter aquele olhar mais externo à empresa, a gente sugere sempre a matriz SWOT, é uma das ferramentas principais, né? Essa SWOT que você consegue analisar as forças e fraquezas, os riscos, oportunidades e ameaças aí, para entender o que pode impactar a sua empresa e o que pode reforçar a imagem e as ações dela. E se fizer isso junto com a SWOT cruzada que a gente ensina lá no Projeto CEO, melhor ainda, né? É sucesso. E o Google Trends também, por que não? Né? Você pesquisar uma palavra-chave que tem a ver com o seu segmento para entender se as pessoas estão buscando aquilo no meio digital, como que elas estão encontrando, qual que é o perfil de público que está buscando isso. Fazer pesquisas, benchmarks, né? Entender os relatórios que saem também, tanto relatórios de consultorias nacionais quanto internacionais. Isso é um tipo de ferramenta que o empresário estratégico está sempre de olho, consegue incluir na rotina dele. Ótimo. Sensacional. Muito Maravilha. bom, então. A gente vai deixar, então, descrito Vou deixar a descrição para vocês encontrarem essas ferramentas aí. E conseguir incluir na rotina estratégica de vocês. Tem algumas que são um pouco mais avançadas, né? Tipo o Power BI, o Google Data Studio, mas é legal vocês conhecerem, saberem do que se trata, eventualmente pedir ajuda para desenvolver algo, né? Essas são as ferramentas, famosas ferramentas aí que em grandes empresas eles chamam, tem áreas específicas que são de Business Intelligence, então, áreas que cuidam justamente da inteligência do negócio. Exatamente, né? Na própria Valorize a gente tem isso integrado com RPs, onde tudo que é alimentado dentro do sistema vai via API, né? Uma forma de comunicação entre ferramentas diferentes, vai para o Power BI e os nossos clientes eles têm um dashboard com todos esses indicadores que eu falei praticamente online, porque essas informações já estão vinculadas uma com a outra. Então ele consegue ter um dashboard, um painel com tudo que ele precisa de forma bem dinâmica e o Power BI entrega isso, né? Só que, óbvio, é uma ferramenta que você vai ter que desenvolver, talvez buscar ajuda aí de um desenvolvedor para fazer. Sim. E agora, Will, a gente tem aquela parte da dúvida do empresário, uma dúvida que chega muito pra gente. Enviaram para nós lá na caixinha do Instagram, o Instagram @willbrandão_xp, para quem não segue, já nos procure lá no Instagram, siga a página, que lá também tem muita dica prática, muita dica boa, que às vezes não vem pro YouTube. Então vamos lá, o empresário mandou pra gente justamente sobre gestão e estratégia, Will. Eu tenho 2 sócios, então na verdade são 3, né, mas ele. A gestão e estratégia pode ser dividida entre nós 3, ou é melhor fazermos essa parte toda em conjunto? Essa parte de gestão e estratégia eu divido ou faço em conjunto com os sócios? Tá. Eu falo que cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Porque um acha que o outro cachorro de república, né, que o pessoal fala, república de universidade, geralmente não tem dono nenhum, né? Porque é um monte de gente cuidando. Morre de fome, coitado. Porque um acha que o outro deu comida e o outro acha que o outro deu. Exato. Mas assim, vamos separar então essa questão. Na verdade, sim, o planejamento estratégico ele tem que ser feito com as pessoas estratégicas da empresa. E os sócios, obviamente, entram nisso. Os sócios, diretores, líderes importantes, líderes focados na estratégia da empresa, eles entram nesse planejamento estratégico. É importante. E tem etapas, inclusive, que os colaboradores operacionais também entram dentro desse planejamento. É importante a colaboração de todos. Sim. Mas os sócios, principalmente, têm que estar participando do planejamento estratégico. Todos os sócios devem participar, até porque a gente vai falar de áreas que um sócio é mais ligado, outra área que o sócio é mais... Normalmente, né, quando você tem 2 sócios, um fica mais no administrativo, o outro mais no operacional, comercial, alguma coisa assim. Então, é importante participar todos. Então, o planejamento estratégico, sim, todos participam, todos os sócios devem participar. Agora, o acompanhamento estratégico, que é essa rotina... principalmente mensal que a gente acabou de passar, ela deve ser feita por uma pessoa específica. Essa parte mais da gestão mesmo. Porque é o responsável por essas áreas, né? Uma pessoa que ela vai, até se precisar reportar para outro sócio, como deve haver essa comunicação pelo menos uma vez por semana,
uma pessoa responsável por isso. Então, é importante separar sim o acompanhamento e a gestão dessa parte no dia a dia. Então, um sócio vai ficar ligado mais a uma área e outro sócio mais estratégico, né? O sócio, normalmente, que fica nessa parte estratégica é chamado de CEO, de fato, né? O cara que ele é o diretor executivo, é o cara que está com pensamento sobre estratégia do negócio, né? E o outro talvez fique em uma área talvez um pouco mais operacional ou comercial mesmo. Perfeito. Então a gente pode dizer que essa parte estratégica, ela é de quem é do estratégico, que são os donos do negócio. Né? O famoso sentimento de dono, quem tem é o dono mesmo, mas você pode integrar a equipe em alguns momentos específicos para trabalhar isso, né, no negócio. E a parte de gestão, então, monitoramento, acompanhamento da estratégia acontecendo, divide por área, por responsáveis específicos, é isso? Sim, é isso aí. Ótimo, então. Bom, pessoal, nossa conversa finaliza aqui hoje. A gente espera que vocês tenham gostado bastante desse formato de parte 1, parte 2, porque foi muito conteúdo que a gente tinha para passar, muita dica boa, e espero que vocês aproveitem bem aí nas suas empresas. Já faz o seguinte, se você está no Spotify, pelo amor de Deus, não esqueça, não vai dessa brecha, né? A gente preparou esse conteúdo aqui, já vai lá, clique em seguir o nosso perfil, nossa página no nosso podcast, e já aproveita, clique nos 3 pontinhos que deve ter aí em algum lugar da tua tela e classifica com 5 estrelas esse episódio, esse canal. E se você está no YouTube, dá o like, obviamente, e se inscreve e ative o sininho para receber os próximos conteúdos que a gente vai trazer aqui. A gente tem esses formatos mais extensos de podcast, que são talvez conteúdos um pouco mais longos, e nós teremos também, e temos já alguns conteúdos mais curtos, com dicas bem práticas para você chegar e já implementar isso na sua empresa, certo? Valeu, Nai, valeu, gente, um abraço, até a próxima. Obrigada, até a próxima.